Você sabia que muitas pitaias brancas não dão frutos nem mesmo estando saudáveis e florindo normalmente? É por isso que nesse vídeo vamos explorar em profundidade a autoesterilidade da pitaia branca comum, que é um dos motivos mais típicos para o insucesso na frutificação. Vamos falar também sobre a polinização cruzada entre variedades, a utilização de cladódios para propagação e também sobre o uso de pitaia branca comum como porta-enxerto. Vamos falar também sobre a sua fonte de pólen viável. Se você quer cultivar pitaias com produtividade e saúde desde o início, este vídeo é essencial para você. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso canal. E para quem é novo aqui, eu me apresento. Eu sou José Luiz e a minha intenção principal é relatar matérias relacionadas ao cultivo de pitaias. E como consequência disso, o nosso acervo mantém vários vídeos que abordam o tema. Mas para variar, temos também matérias de cultivo de outras frutíferas e plantas ornamentais. Aliás, posso afirmar categoricamente que as dicas são deveras importantes e diretamente ligadas ao tema da sustentabilidade, cuja principal intenção é preservar a nossa mãe natureza. Vamos passar agora a falar sobre as características e curiosidades sobre a pitaia branca comum. Espécies Iluceros undatus, sua origem da América Central, naturalizado em vários países tropicais. Fruto com casca rosa e polpa branca, muito apreciada no mercado. Popular por sua adaptação ao clima tropical e subtropical e facilidade de cultivo. Passaremos a falar agora sobre as vantagens agronômicas da pitaia branca comum. Ela produz flores grandes e aromáticas, com ampla abertura noturna. Possui uma ótima formação de cladódios, usados na propagação e na enxertia. Também possui desvantagens, como alto índice de autoesterilidade, fruto com sabor considerado mais suave, menos doce que as variedades vermelhas ou amarelas, e tem uma dependência muito grande de polinização cruzada para produtividade satisfatória. Tem uma pergunta, né, que não quer calar e muitas pessoas não sabem. Autoesterilidade, o que é e por que acontece? Motivos genéticos ou fisiológicos, como barreira química no estigma ou tubo polínico. Incompatibilidade gametofítica, pólen viável, mas inativo na própria flor. Importância para o produtor. Sem conhecimento dessa característica, o produtor planta em monocultura e colhe prejuízo. A solução é simples, mas exige planejamento e polinização cruzada com outras variedades. A definição anterior não foi muito clara, então vamos para uma definição mais clara para a autoinfertilidade, esterilidade, né? Autoesterilidade. Autoesterilidade é a incapacidade de uma flor se fecundar com o próprio pólen. Como podemos identificar uma planta de pitaia autoestéril? São isoladas, florescem, mas não formam frutos. Frutos que se formam espontaneamente são pequenos e deformados ou com poucas sementes. Se você já tem no seu jardim uma pitaia branca comum ou pretende cultivar, você vai ficar refém da polinização cruzada. Vamos ver como é que é a teoria e a prática. Primeiramente, o que é polinização cruzada? É a transferência do pólen entre flores de plantas geneticamente diferentes, mesmo que sejam da mesma espécie ou gênero. A pitaia branca, como receptora e doadora, como é que ela é? Ela pode receber pólen de outras variedades com ótima taxa de fecundação. E o seu pólen? Ele é viável e funcional e pode ser usado para polinizar outras pitaias, como pitaia vermelha ou pitaia amarela, pitaia de roxa. Atenção, pessoal! Quando o assunto é pitaia branca comum, é sempre bom esclarecer temas como compatibilidade e melhores práticas. Se você pretende aproveitar ou iniciar uma plantação de pitaia branca comum,
é aconselhável plantar neste mesmo local outras variedades diferentes e de preferência para pitais autoférteis ou pitais autopolinizáveis e que fiquem separadas a uma distância entre 3 e 5 metros. Lembre-se da necessidade de cultivar variedades cujas florações sejam simultâneas, ou seja, na mesma época do ano e no mesmo horário de abertura das flores. Estimular polinizadores naturais, como abelhas e mariposas, fazer polinização manual com pincel ou cotonete no período entre as 20 horas da noite e 6 da manhã, quando as folhas estão abertas e receptivas. Partiremos agora para outro assunto também que é muito importante, que é a utilização agronômica da pitaia branca comum. Ela pode ser usada como porta-enxerto, porque ela enraiza com facilidade e é muito tolerante a diferentes tipos de solo e clima. Boa compatibilidade com outras espécies, que sejam tanto ilocéreos ou selenocéreos. E é ideal para variedades com menos vigorosas, no caso da enxertia, né? O caso da pitaia amarela. A pitaia amarela é uma pitaia muito lenta, então se tiver um porta-enxerto da branca e colocar como enxerto amarela, ela vai ficar com as mesmas características de vigor da pitaia branca comum. E como se ela, no caso aí, foi para porta-enxerto, né? Tem também a possibilidade de ser fornecedora de pólen, porque a pitaia branca comum produz flores grandes com grande volume de pólen funcional e pode ser plantada estrategicamente em pomares para aumentar a taxa de frutificação de outras pitaias. É muito importante. Partimos agora para o tópico que fala sobre produção de mudas a partir dos cladódios. Características dos cladódios ideais para serem usados como muda. Idade entre 2 e 4 meses desde a emissão. Comprimento entre 20 e 40 centímetros. Tem que ter uma textura firme, íntegra, com casca parcialmente liquinificada, livre de doenças, pragas e lesões mecânicas. Vamos agora às etapas de preparo. Fazer um corte inclinado na base com a faca limpa e aguardar uma cicatrização entre 5 a 7 dias, tem que ser à sombra, protegendo de chuva e de sol direto. Após esses dias, passa o plantio em substrato leve e drenável. Tem que usar terra mais areia grossa ou perlita. Tem que enterrar entre 5 e 10 centímetros até a base do cladódio. E não regar nos primeiros dias. Mas agora, após 7 dias, irrigar com moderação e manter a sombra parcial nas primeiras 2 semanas. Agora eu vou fazer aqui uma parte sobre o uso de cladódios. Eu falei sobre cladódios bem novos, né? Mas também pode ser usado os cladódios antigos para mudas, né? Os cladódios com mais de um ano podem ser usados como mudas, mas exigem cuidados especiais, porque ele tem alguns problemas. Os problemas são redução de conteúdo de água e reservas internas, tecido envelhecido com menor atividade meristemática, tem o risco de ressecamento e baixa brotação, necessitam de suporte físico e maior por serem mais pesados. Eu falei sobre as desvantagens de usar cladódios antigos, agora eu vou falar sobre as vantagens. Tem resistência estrutural, pois suportam melhor o transporte e a manipulação. Possuem reserva estrutural para sustentar as brotações iniciais. São úteis em regiões de clima quente, onde o enraizamento é mais rápido. Vamos agora às boas práticas sobre os cladódios mais antigos. Cortar e remover as partes secas ou danificadas. Fazer hidratação prévia com névoa leve, sem encharcar. Preferir estacas mais curtas, entre 20 e 30 centímetros. E usar enraizador natural ou sintético, nesse caso é opcional. E plantar em substrato com maior umidade e menor exposição direta ao sol.
Uma característica muito importante para a identificação dos cladódios, vamos passar a falar aqui agora. A cor dos cladódios das pitaias brancas comuns são da seguinte forma: verde claro ou verde médio, sem tons azulados ou arroxeados marcantes. O número de alas, bordas ou aqueles lados são 3. De vez em quando pode ter até 4. E são bem definidos com margens ligeiramente onduladas, são onduladas e não são planas. As margens são levemente sinuosas e onduladas com entalhes suaves, sem espinhos grandes. Areolas pequenas, próximas às margens das alas, com presença de espinhos curtos, finos, entre 1 e 3 milímetros. Agora vamos à dica de diferenciação visual dos cladódios sem ver a flor ou fruto. Em relação ao cladódio de pitaia branca comum, a pitaia vermelha, de polpa vermelha, costuma ter cladódios mais escuros, aquele verde mais escuro. E os espinhos são mais longos e as margens mais acentuadas e dentadas. A Eloceras costarricensis, por exemplo, tem cladódios com tons mais azulados e espinhos mais numerosos. Voltando aqui à característica da pitaia branca comum, geralmente não apresenta coloração avermelhada nas bordas quando jovem, diferente da Eloceras polyrrhizos. Eu acho que depois de eu falar todas essas dicas aqui nesse vídeo, né, nesse tópico, vocês vão poder identificar muito bem a pitaia branca comum. Baseado em tudo que foi falado até aqui, podemos concluir o seguinte: a pitaia branca comum pode não frutificar sozinha, mas com técnicas corretas pode ser extremamente produtiva. Ao entender a autoesterilidade, aplicar a polinização cruzada e utilizar bem os cladódios, inclusive os antigos, o produtor pode tirar a melhor dessa variedade, o que é melhor no caso, né? Mais do que uma planta frutífera, a branca comum é uma peça-chave na formação de pomares diversificados e produtivos. Ou seja, com conhecimento e manejo adequado, cada flor pode virar um fruto e cada cladódio uma nova oportunidade. Aproveite a oportunidade e inscreva-se no canal. Agindo dessa forma, estará incentivando a criação de conteúdos melhores e diversificados. O seu like e a sua inscrição não tem nenhum custo e não são identificados, ao contrário dos comentários.